Oi, tudo bem? Se você entende um pouco de investimento, você sabe que o timing é tudo, né? Imagine como seria se você soubesse assim o momento exato para entrar e para sair de um negócio imobiliário. Seria muito bom, não é verdade? Porque isso significaria, pessoal, que as suas chances de lucro naquela transação seriam muito maiores, né? Saber quando entrar e quando sair. Então, não importa se você investe em fundos imobiliários ou diretamente em imóveis. Para você ser um investidor bem-sucedido, você precisa entender como funciona o ciclo imobiliário. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje nesse vídeo. Então, me assista aqui até o final, porque eu te garanto que você vai sair desse vídeo um investidor melhor, mais completo do que quando você entrou. Bom, pessoal, o que você deve saber é que o mercado imobiliário se comporta de uma forma cíclica, tá? São etapas de um ciclo que se repete de tempos em tempos, vez após vez, independentemente do local ou da região em que você resida. Isso torna, na verdade, o mercado imobiliário bastante previsível, né? Quando você entende bem o ciclo imobiliário, o investimento em imóveis deixa de ser aquele bicho de sete cabeças, né? Conhecendo o ciclo imobiliário, você vai conseguir saber exatamente em que etapa dele o mercado se encontra em cada momento e utilizar essa informação para nortear, para dar um norte às suas decisões de investimento imobiliário, tá? Vamos lembrar aqui sempre uma premissa básica para você ter sucesso em qualquer tipo de investimento, que é justamente aquela máxima, né? Comprar na baixa e vender na alta. Isso se aplica também ao mercado imobiliário. É exatamente isso que o conhecimento sobre o ciclo imobiliário vai te possibilitar, né? Comprar na baixa, vender na alta. Então preste muita atenção a partir de agora, porque esse aprendizado que você vai ter acesso aqui vai ser muito esclarecedor para você, tá? E além disso vai mudar para sempre a forma como você pensa no investimento em imóveis. O ciclo imobiliário, pessoal, ele é composto por 4 etapas, tá? Recuperação, expansão, superoferta e recessão. A lógica do ciclo imobiliário se baseia basicamente na conhecida, né, lei da oferta e da demanda e como a relação entre esses dois conceitos, né, afeta o preço dos imóveis no mercado. Então, anote isso, tá? Sempre lembre disso. O ciclo imobiliário ele não existe assim necessariamente por causa de fatores macroeconômicos, da macroeconomia, né? É algo que tem uma relação direta com oferta e demanda. É uma dinâmica própria desse mercado. Mas lógico, né, que a conjuntura econômica, né, a macroeconomia pode sim ajudar a acelerar ou até a frear as fases desse ciclo, né? Como por exemplo o que a gente está passando agora, né? Um corte grande na taxa de juros que impulsiona muito a demanda por imóveis no mercado. Mas vamos lá, você vai entender melhor esse comportamento do mercado imobiliário à medida que eu for explicando para você cada uma das fases do ciclo imobiliário, né? É um círculo, tá, pessoal? A sucessão dessas 4 etapas que eu mencionei do ciclo imobiliário sempre vai ocorrer no sentido horário, né? Então, se você pegar a foto de um ciclo imobiliário, você vai acompanhar no sentido horário, né? Na prática, a gente pode começar a análise em qualquer uma das 4 fases do ciclo imobiliário, mas para facilitar, vamos partir da recuperação, certo? A recuperação, pessoal, começa na parte mais baixa do ciclo imobiliário, ou seja, no fundo do poço, né? Quando a indústria da construção civil está no mínimo de sua produtividade. Na recuperação, a gente está partindo de uma situação prévia de superoferta, né? Seja de superoferta, seja de estagnação da demanda. Então, basicamente, tem muito imóvel no mercado e pouca gente para comprar esses imóveis. O preço dos imóveis e os valores de aluguéis estão lá embaixo, né? E as taxas de vacância estão lá em cima no máximo, ou seja, tem muitos imóveis vazios. Mas, à medida que o tempo vai passando, a demanda vai aumentando e a vacância vai diminuindo, certo? O mercado vai novamente se aquecendo. Acontece que a oferta de novos imóveis continua a mesma, porque assim, construir novos empreendimentos leva muitos anos,
né? E além disso, nesse ponto, o número de lançamentos é mínimo. As incorporadoras estão assim como que adormecidas nesse momento de recuperação, né? Com o aumento da demanda e a manutenção da oferta, a vacância vai diminuindo aos poucos. E os valores dos aluguéis começam a aumentar até atingir a média histórica do mercado, quando o aluguel se iguala à taxa de inflação, né? Então, justamente nesse ponto, a demanda e a oferta ali se equilibram. Pelo que eu expliquei aqui, já deu para ver que a recuperação corresponde a um período assim de alívio para os proprietários ou para os vendedores de imóveis, né? Quando eles começam assim a enxergar a luz no fim do túnel, né? Depois de um longo período de recessão anterior. Já que agora a gente está vendo o quê? Uma tendência de recuperação dos preços de aluguéis e dos imóveis e de venda dos imóveis depois de uma queda, né? Quando a demanda começa a superar a oferta de imóveis no mercado, a gente passa para a fase seguinte, que é a fase de expansão. Nessa fase de expansão, as taxas de vacância dos imóveis para aluguel caem. O preço dos imóveis e dos aluguéis sobem rapidamente e daí volta de novo a valer a pena investir na construção de novos imóveis. Então as construtoras, né, as incorporadoras começam novamente a se mexer no mercado para poder produzir novos imóveis. Só que, como eu falei para vocês, né, essa resposta da oferta sempre demora para ocorrer, né? Essa questão da inelasticidade da oferta. Existe um intervalo de tempo, pessoal, de alguns anos, na verdade, entre o momento em que se verifica o aumento da demanda e a entrega de novos empreendimentos imobiliários, porque a incorporação é uma atividade de ciclo longo, né? A reação da oferta vai levar aí de 2, 3, 4, 5 anos em média para poder ocorrer. Então, como a demanda fica muito maior do que a oferta, os preços de locação e de venda sobem muito e a indústria entra assim numa maré de otimismo, né? O crédito imobiliário no mercado se expande e as empresas iniciam assim as obras de uma grande quantidade de novos empreendimentos. O problema é que esses novos empreendimentos vão demorar um pouco para ficarem prontos, mas quando eles ficarem, eles vão ser todos lançados no mercado de uma vez só, tá? Criando assim um estoque gigantesco de imóveis disponíveis. É aí que a gente passa para a próxima fase, que é a fase de superoferta do ciclo imobiliário. A superoferta, pessoal, começa assim com a indústria no máximo, né, a todo vapor. A oferta começa a crescer bem mais rápido do que a demanda, até que a oferta supera a demanda. Agora a situação se inverte, né? Há mais imóveis disponíveis, né, do que o mercado é capaz de absorver. Daí a gente vê o que? O aumento do aluguel vai diminuindo e o ritmo das construções também, né? Porque vai chegar um momento que fica mais barato você comprar um imóvel pronto do que correr o risco de incorporar sem saber se você vai conseguir vender aquelas unidades. Mas esse quadro se intensifica até que a vacância finalmente ultrapassa a média histórica e a gente passa então para a próxima fase do ciclo, que é a recessão. A recessão começa assim com um grande aumento da oferta e um crescimento da demanda baixo ou até mesmo nulo, né? Então essa diferença é que causa a recessão do mercado. No ponto mais baixo dessa etapa, a construção civil atinge o seu mínimo, né? As construções praticamente param, porque os preços já estão ali no menor patamar. Então, muitas vezes, o preço dos imóveis prontos chega perto ou até fica abaixo do custo de reposição, ou seja, é mais barato comprar um imóvel pronto do que construir um imóvel novo e ainda correr todo o risco da incorporação, né? Depois da fase da recessão, a gente, na verdade, já completou o ciclo, né? A gente vai ver o aumento da demanda de novo com o tempo e a gente vai voltar à fase de recuperação e o ciclo se reinicia. Então a dinâmica é essa, pessoal, tá? Bom, mas você deve estar se perguntando aí, João, entendi, né? São 4 fases do ciclo imobiliário, mas qual que é a duração de cada uma dessas fases? Bom, essa é uma boa pergunta, pessoal, né? Mas a resposta assim não é muito exata, depende, tá? Não tem assim como a gente saber ao certo quantos anos cada etapa do ciclo imobiliário vai durar. Esse tempo sempre varia toda vez que esse ciclo se reinicia, tá? Essa duração, na verdade, vai depender muito da macroeconomia, ou seja,
dos fundamentos econômicos ali daquele momento, né? Taxa de juros, taxa de desemprego, o nível de crescimento do PIB, a oferta de crédito imobiliário no mercado e também, né, como a gente já sabe, a relação que se estabelece ali nesse cenário entre a oferta e a demanda. Mas o ponto crucial para você aqui que é investidor, né, ou que assessora um investidor, é saber que exatamente em que fase do ciclo imobiliário você está na hora de investir ou de desinvestir, né? Essa que é a grande questão. Bom, mas agora que você já conhece o ciclo, né, você já sabe que o ideal é você investir em imóveis com preço lá no mínimo, na baixa, né? Ou pelo menos em algum ponto ali intermediário da fase de recessão. Porque a recessão você não sabe quanto tempo ela dura, na verdade. Geralmente é a fase assim mais longa do ciclo imobiliário. Pode ir de 4 até 10 anos. Por outro lado, se você quer desmobilizar capital, né, vender o seu ativo, é bom que você venda com os preços no máximo, né? No final ali da fase de expansão ou pelo menos em algum momento ali dentro da fase de expansão, quando os preços estão mais altos. Mas, assim, na prática mesmo, tem como saber o timing exato para você entrar e sair de um investimento imobiliário? Infelizmente não, pessoal, né? Saber assim o momento exato do ponto mínimo e do ponto máximo dos preços é bem difícil na prática, né? Tá? Na verdade, assim, eu diria que essa é a resposta à pergunta de $1 trilhão, né? Não é nem de $1 milhão, porque esse é um mercado gigantesco. O fato é que com o tempo, né, com a experiência, à medida que você vai passando por várias fases desse ciclo imobiliário, e também assim observando as dicas que o mercado vai dando, você vai afinando a sua percepção, né? Vai entendendo melhor qual que é a hora de comprar, qual que é a hora de vender. E também passa assim a organizar melhor a sua estratégia de investimento, né? Quando você passa por uma fase, por um ciclo completo do ciclo imobiliário, né? uma volta completa, você percebe, por exemplo, que você tem que investir em bons imóveis sempre, né? Em empreendimentos de alta qualidade, porque esses são os tipos de imóveis que se recuperam mais rápido depois de uma recessão, né? Muito antes do que os imóveis aí, de baixo padrão, né? Por isso também é que a gente fala da importância da localização, porque imóveis de bom padrão e também de boa localização são muito menos impactados pelas oscilações do mercado imobiliário. Sempre vai haver demanda para esse tipo de imóveis, eles sempre vão ser valorizados. Mas outra conclusão que você chega também, por exemplo, é que quanto maior for aquele período de expansão, a oferta de crédito imobiliário na expansão, mais profunda vai ser a superoferta e mais tempo vai durar a recessão, né? Porque o estoque que foi criado é muito grande devido a essa alta demanda do crédito ali no mercado. E também você vai reconhecer a importância de sempre ter uma reserva, capital de giro guardado aí, para você não precisar vender nenhum ativo seu naquele momento, na pior hora possível, que é o momento aí que o preço está lá embaixo, tá? Enfim, pessoal, conhecimento é poder, tá? Isso é fato. Então, assim, marque essa data no seu calendário, né? Porque hoje o seu poder como investidor aumentou muito, né? Você saiu assim do completo achismo e agora já tem assim mais condições para tomar melhores decisões de investimento. Inclusive, um bom exercício para você agora, tá? É você pesquisar aí no Google as notícias mais recentes do mercado imobiliário, então identificar em qual das 4 fases do ciclo imobiliário o mercado está nesse exato momento. Você consegue dizer isso aí? É uma boa sugestão para você já ir praticando tudo isso que você aprendeu aqui agora. Aproveite também para escrever o seu palpite, né? Que fase a gente está agora na seção de comentários, logo abaixo aí desse vídeo, tá? Vamos ver aí se você consegue acertar ou não. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje, tá? Eu espero realmente que você tenha gostado do conteúdo aqui, que ele tenha sido relevante para você e que agora você tenha melhores condições para tomar as suas decisões de investimento imobiliário. E se você conhece alguém que você acha assim que também se beneficiaria com o conteúdo desse vídeo, então pegue o link desse vídeo, compartilhe com essa pessoa para que ela também possa ter acesso, tá? Eu realmente assim conto com sua ajuda, pessoal, para vocês realmente darem esse suporte e ajudar a divulgar esse conhecimento para outras pessoas, para que o conhecimento sobre investimento imobiliário seja realmente acessível a todo mundo, tá bom? Então, nesse momento aqui eu me despeço de você, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!